Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Neymar dos Santos e eu gostaria de conversar um pouco sobre a questão do nome do congresso. Esse congresso com um nome que pode significar muita coisa e pode dar entendimentos, que tem possibilidade de entendimentos diversos, que é o Congresso de Literatura Católica. Particularmente eu sou católico e um cuidado que tem que se ter, eu acredito que qualquer filho da igreja vai ter esse cuidado, é o cuidado onde eu coloco esse nome, né? O nome católico em alguma coisa. O que as pessoas podem, e até algo que eu acho natural a princípio, é entenderem que quando eu coloco o nome católico, tal coisa católica, literatura católica e assim por diante, de alguma forma se subentende que isso tem a chancela da igreja como uma espécie de algo completamente recomendável para todas as pessoas, para todos os públicos e todos os sentidos, desde que a pessoa esteja procurando, né, a proximidade com essa forma de vida e de ver o mundo e a realidade que é o catolicismo, ao qual os católicos vão afirmar como sendo a verdadeira forma de ver a realidade, a forma completa de ver a realidade. Só que, mediante algumas perguntas, nós estamos tendo contato com algumas pessoas que estão conhecendo a página do Congresso, algum material que nós já estamos publicando. É interessante clarificar, deixar claro algumas coisas aqui relacionadas ao Congresso de Literatura Católica. O nome Literatura Católica está expressando essencialmente o tema ao qual nós vamos nos deter durante essas conversações. Ou seja, o que tratará as palestras desse congresso? Da literatura católica. Mas o que é essa literatura católica? Nós tivemos um vídeo anterior tentando conversar e encontrar aí já um ensaio de definição do que é a literatura católica. Sobretudo a palavra católica desse congresso não está dizendo que temos aqui qualquer chancela da hierarquia da Igreja Católica, ou seja, ninguém aqui recebeu uma carta de um bispo ou está seguindo algum roteiro definido da Igreja Católica acerca de como tratar a literatura. É evidente que a proximidade com a doutrina e o ensino da Igreja Católica e a forma de vivência do catolicismo, que não é somente uma doutrina intelectual, na verdade ele é encontro pessoal com uma pessoa, que é essa pessoa de Jesus Cristo, e também encontro e busca, né? Esse encontro ele se aprofunda ao longo da vida de uma pessoa. É interessantíssimo o livro do Papa Bento XVI, que é esse livro Jesus de Nazaré, onde algumas pessoas ficaram perplexas, né? O Papa publicou um livro. Até agora o que nós tínhamos? Né? Papas que escrevem, na grande maioria, e com raras exceções ao longo da história, papas que escrevem documentos que são magisteriais, ou seja, escrita papal e ensino papal se mesclavam numa única categoria, poderíamos dizer assim. Mas, né, o Papa Bento então escreve um livro que na verdade se posiciona como um teólogo, né, como um teólogo e como um católico. E ele vai dizer, esse livro não pretende ser uma expressão do meu magistério, mas, né, ele é o fruto da minha busca pessoal pelo rosto de Cristo. Então, na verdade, quando nós falamos em literatura católica, estamos muito mais falando deste tema da busca do homem ao encontro ao rosto dessa pessoa que é Jesus Cristo. E isso cria um tema. E esse tema poderíamos chamar de catolicismo, ou tema católico. A expressão católica se encontra nesse lugar. No lugar onde essa forma de vida, essa forma de ver o mundo, essa busca por esse encontro com o rosto dessa pessoa, humana e divina, né, na posição que a Igreja Católica assume, certo, acerca de Jesus Cristo. Ou seja, essa busca não é a busca por qualquer Cristo, por qualquer visão de Cristo, mas é uma busca por essa visão do Cristo, ao qual é a resposta da Igreja Católica acerca dele. Ou seja, quem diz que os homens ser o Filho do Homem, a Igreja repete ao longo da história, de maneira cada vez mais profunda, essa resposta de São Pedro, né, na Cesareia de Filipe. Tu és o Filho do Deus vivo. Então essa resposta, ela ao longo da história vem reverberando através da Igreja Católica. E quando nós falamos de literatura católica, estamos falando do tema do catolicismo dentro da literatura. Não estamos falando de livros nem que estão sendo propostos pelas pessoas desse congresso, como pelos professores ou pelas pessoas que estão organizando. Nem pessoas que são exemplos de vidas absolutos, ou seja, isso não é uma tentativa de canonizar esses autores, que é algo que algumas pessoas podem encarar assim,
Ah, não, logo se autor X ou Y está no Congresso de Literatura Católica, logo ele deve ter uma vida exemplar, logo tudo que ele escreve é algo produtivo para o espírito humano, né? E para essa busca pessoal do rosto de Cristo. No caso, um santo, né, via de regra, ele é esse lugar, ele é essa encarnação, certo? Da vivência da mensagem de Jesus Cristo e da relação com Cristo e da própria configuração com Cristo, certo? A atualização dessa experiência na realidade própria desse santo. Não é o caso necessário de um autor. Um autor que traga, né, de maneira muito marcada o catolicismo ou a vivência dessa busca como tema da sua literatura, pode muitas vezes ter claudicados e ter vários aspectos da sua vida reprovável, certo? E vários aspectos da sua escrita também reprovável. Eu posso ter um contato com o catolicismo e com o tema do catolicismo de maneira concreta, que pode ser mais uma expressão da certeza, uma expressão da dúvida, por exemplo. Em vários desses autores que nós estamos trabalhando não é esse o caso. Mas fique claro que não é a ideia aqui de canonizar nenhum autor que nós estamos propondo como tema de estudo. Tampouco os seus livros se tornam, então, um lugar aonde eu vou buscar orientação teológica ou moral, certo? Então, assim, há algum autor do Congresso de Literatura Católica, então, aos autores do Congresso de Literatura Católica, ou aqueles que estão sendo apresentados como candidatos, poderíamos dizer até isso, mais do que dizermos consolidadamente, esses são autores católicos. A gente poderia dizer que, a princípio, estamos estudando eles nesse congresso como candidatos a pessoas que expressaram bem o que pode, né, gerar como literatura os temas pungentes do catolicismo, certo? Então, ou seja, não quer dizer, né, que os livros deles sejam, em absoluto, obras que gozam de uma completa retidão moral, ou uma completa retidão doutrinária, ou então que as obras deles têm que ser tomadas como referência daquilo que deve ser crido, né, ou vivido por pessoas que querem viver conforme a mensagem de Jesus Cristo na Igreja Católica. Ou seja, esses autores, na verdade, eles vão expressar em algum grau, e essa é a nossa opinião sobre eles, essa busca do homem em busca do que é transcendente, né, o que é absolutamente transcendente em si e para fora de si. Evidentemente, se é transcendente, transcende, né, a nossa realidade, a realidade do autor e todas as outras realidades. Encaminha ele para além das coisas do tempo, do século, certo? E o lançam com olhares à perenidade e à eternidade. Dentro do catolicismo, o único caminho para a perenidade, para a eternidade, uma eternidade feliz, está em Jesus Cristo. E essa afirmação vai estar dentro do Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, é para isso, né, que se dirige esse olhar católico. Porém, as expressões literárias, a expressão artística, e dentro dessa expressão artística, não necessariamente eu posso estar adequado, e dizer que meu livro é adequado para um fim, por exemplo, catequético. É evidente que nós trazemos aqui dentro do Congresso de Literatura Católica um autor como Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo, né? Como o próprio nome está dizendo, Santo Agostinho é um santo, escreveu vários livros que são, sim, referências concretas e confirmadas pela Igreja Católica daquilo que deve ser crido, ser vivenciado. Ainda que sabemos que tem todos os aspectos da reflexão de Santo Agostinho foram confirmados, né, ao longo da história pelo magistério da Igreja. Mas é um autor que, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito grande dentro desse, poderíamos chamar, dentro desse papel, né, de ensinar e indicar o caminho da salvação da Igreja Católica. Outros autores que nós vamos trabalhar não têm esse papel, certo? Ou seja, esse não é o critério que nós estamos aqui. Senão nós estaríamos falando de livros, né, poderíamos chamar então, né, de autores espirituais, congresso de literatura espiritual, e não um congresso de literatura católica, né? Um congresso de literatura espiritual, e sim, aí nós só trataríamos de autores que possam indicar um caminho mais ou menos seguro, ou que tiveram a sua literatura, né, acerca da vida espiritual corroborada, né, pela Igreja Católica e assim por diante, certo? Então, quer dizer, não é esse o objetivo. E outra coisa também que não é objetivo, e dou um exemplo antes mesmo, se nós formos pegar a Divina Comédia de Dante. Dante, ele vai mostrar ali alguns elementos que nós não podemos levar como dogmáticos de maneira nenhuma, por exemplo, como citar nomes materialmente de pessoas que estão condenadas. Quer dizer, isso aí a gente não tem conhecimento, não existe um conhecimento dogmático acerca disso. Quem que está, de fato, condenado em absoluto e assim por diante, quem está no limbo, quem não está, e outras coisas desse tipo.
O papel de Dante aí é realmente o papel em expressar, né, o seu drama pessoal e a sua luta pessoal para alcançar essa ascensão. Passar pelo estado de inferno, que é o estado de danação, aonde o homem, né, ele se encontra, né, para ascender a purificação, pode ser nessa vida, né, ou na próxima, através do estado de purgatório, até chegar ao céu. É isso que ele está querendo dentro da sua obra. Convidar ao leitor para acompanhar a sua trajetória, assim também como se o autor se colocar em revisão da sua própria trajetória rumo a essa ascensão. Então nós não temos esse peso, né, já em Dante, e tantos outros autores que vamos tratar, alguns autores são inclusive protestantes, então nós sabemos que para um católico existem algumas coisas aí que já se apresentam como certos pontos, né, de atenção, de cuidado ao tratar desses autores, como Lewis, como MacDonald, como Thomas Mann e assim por diante. Então nós vemos que existe aí um espectro maior, não estamos querendo com isso vender as obras desses autores como uma espécie de catecismo revestido de elementos artísticos da literatura. Outra coisa também que não é esse congresso, nem pretende ser essas palestras, é a ideia de eu tratar então, na verdade, de dar uma catequese revestido de elementos literários. Então quer dizer, eu mascaro uma catequese, certo? Através de uma aparência de crítica literária. E, na verdade, não é o objetivo também desse congresso de maneira nenhuma. Ou seja, é evidente que nós colocamos aqui autores que nós acreditamos que podem sim auxiliar quem se aproxima dele a refletir acerca da sua própria postura dentro desse quadro do catolicismo, ou então da compreensão dos temas, né, que norteiam a reflexão, né, tanto do católico como dos artistas católicos, em especial os literatos, não é? Mas, ao mesmo tempo, de maneira nenhuma queremos dizer, colocar na prioridade que nós temos aqui nesse congresso, é uma divulgação apologética, né, e na sequência disso que dá para fazer, né, de crítica e análise literária nós faremos. Né? Também o católico dentro desse congresso, do nome que o congresso leva, ele traz uma outra conotação. E essa conotação é que, de fato, o catolicismo é um tema dentro da produção literária que nós queremos analisar aqui. Assim como quem faz, né, tanto a crítica literária como a análise, o estudo da literatura, vai ter temas ao qual vai se interessar. Alguns estão interessados pelo tema da virilidade, quais os autores que tratam da virilidade, né? Outros estão preocupados quais os autores que tratam do papel da mãe na literatura, quais os autores que tratam do papel do pai na literatura, quais os autores que tratam de maneira mais concreta o papel da questão da mentira. Alguns buscam aqueles livros que tratam acerca do tema do pacto fáustico, certo? Como é que se constrói essa ideia de que o homem vai vender a alma ao demônio e assim por diante. E nós estamos aqui nesse congresso preocupados em trazer o tema de como é que a vivência do catolicismo, ou os temas que interessam ao catolicismo, certo? De maneira mais direta, como forma de vida, forma de compreensão do mundo, da verdade, e dessa busca dessa pessoa, do encontro com essa pessoa e do amor por essa pessoa que é Jesus Cristo, como esses temas são trabalhados na literatura. E aí nós temos esse elenco primário de autores, que teremos trabalhado nesse primeiro congresso de literatura católica, que nós acreditamos que podem nos dar, sim, né, bastante material para conversarmos sobre como o catolicismo é abordado dentro da literatura, seja através de símbolos mais claros, mais concretos, como, por exemplo, um diário do pároco de aldeia de um Bernanos, por exemplo, né, até mesmo coisas que estão ligadas num ambiente muito mais subjetivo, como é a questão do Senhor dos Anéis de J.R. Tolkien. Por quê? Ali no Tolkien eu não vou encontrar, não vai falar de padre, não vai falar explicitamente de padre, de Nossa Senhora, de Eucaristia, de nada disso. Mas a sua vida, a sua reflexão e as cartas e pessoas com quem ele conversou sobre a obra, né, nos dá todo o respaldo para esperarmos sim encontrar esses temas trabalhados dentro da sua obra, ainda que materialmente ele não dê nomes, né, com o qual nós estamos acostumados. E eu digo isso também porque para algumas pessoas falado isso pode parecer assim, Rodrigo, então de alguma forma todas as obras que de alguma forma podem ser relacionadas com o catolicismo, certo? Então são literatura católica. E é esse tipo de coisa que também o Congresso não é. Não é uma maneira de eu ampliar, e de fato, o tema literatura católica é um tema amplo, e isso a gente tem muita clareza, e foi algo que nós pensamos desde o começo,
para que houvesse um espaço maior, para trazermos um enriquecimento cultural, um conhecimento cultural mais largo, mais amplo, né, que incluísse mais possibilidades, né, para as pessoas que se aproximassem do nosso conteúdo, mas ao mesmo tempo não é uma abstração em que cabe qualquer coisa. Por quê? Porque nós não estamos querendo, né, trazer para cá autores ao qual, né, nós não temos nenhum respaldo para acreditarmos que esses autores, então, de fato, tiveram um papel, né, de contato e abertura à mensagem do cristianismo ou ainda à mensagem do catolicismo. A gente faz esse binômio catolicismo-cristianismo porque, por exemplo, no caso dos protestantes, nós temos aí essas pessoas que não aderiram, né, ao catolicismo, mas trataram de temas que são pungentes ao catolicismo e faz parte, né, do próprio ser católico, né, buscar, né, compreender aquelas coisas que são pensadas pelos outros e que podem ser um dos motivos pela qual a pessoa não aderiu ao catolicismo. Isso faz parte, inclusive, do auxílio a essa parte, né, da dedicação ao qual os cristãos se dedicam no seu estudo e nas coisas intelectuais ao qual se dedicam e podem se dedicar, que é a questão da apologia. Né? Onde é que um autor protestante falou que foi o problema, né, ou a viragem dele que fez ele não estar em contato, então, né? Ele já aderiu a Cristo, né? Ele é um cara que enxerga em Cristo, então, essa figura, mas ao mesmo tempo, né, nós não... O que aconteceu? Por que não chegou, né, como um católico vai pensar, por que não chegou, então, a questão, né, de se tornar católico também? O que aconteceu ali? Então também tem esse interesse em concreto. Agora, não podemos pensar que podemos colocar dentro desse arcabouço autores que tiveram um completo fechamento, né, à cultura católica, ao pensamento católico, e empenharam sua vida simplesmente a um ato de, né, combater o catolicismo, né, dizer que o catolicismo era inválido e tudo mais. Porque daí nós estamos começando a incluir qualquer coisa dentro desse arcabouço. Né? Então tudo que tem relação com o catolicismo, né, mesmo que seja o ódio ao catolicismo, logo é literatura católica. Então é um absurdo pensar assim. Né? Existe uma parte dessa literatura que tem que estar dentro daquilo que nós falamos naquele primeiro vídeo, que é essa questão da visão de mundo, né, e da visão da realidade, em última análise, da visão do bem e do mal, né, que é essencialmente isso. A gente poderia dar, e talvez isso seja um complemento à ideia, né? O que é o catolicismo que busques a Cristo, que encontres a Cristo e que ames a Cristo? Né? E o católico acredita que isso se dá na Igreja Católica, em concreto, a comunidade fundada por Cristo, historicamente fundada e continuada. Né? Essa é a visão. Ao mesmo tempo, o que existe aí, né, na nossa realidade? Uma luta do homem por se tornar aquilo que deve ser. Em última análise, alguns podem chamar também de luta do bem contra o mal. Mas é disso que se trata, uma luta do homem contra o mal em si, né, o mal fora de si, nos outros, né, e um mal que é uma inteligência aí, né, que estão essas inteligências demoníacas. Então eu tenho esses três aspectos, né, uma luta que é expressa também na Sagrada Escritura dessa maneira, né, contra a carne, e o mundo e o demônio, né, esses três âmbitos aí. Mas essa luta se dá para quê? Para que eu possa, então, tirar do meu caminho aquelas coisas que me impedem, então, de me encontrar, né, de conhecer e amar essa figura, que é Jesus Cristo. E aí, então, eu tenho, né, elementos literários que estão dentro dessa busca. Agora, se eu tenho um autor que, na verdade, não expressa nada dessa busca, né, expressa simplesmente uma convicção dada de que essa busca seria uma perda de tempo, seria simplesmente uma ilusão, seria, né, tentar confirmar a ideia de um amigo imaginário ao qual eu me consolo, não posso encaixar esse autor numa ideia de literatura católica, por mais que ele possa falar muito em catolicismo, combatendo o catolicismo, por exemplo, não é? Então, para deixar muito claro que existe uma definição, esse conceito não é um conceito amplo, largo e restrito, aonde cabe qualquer coisa. Cabe, sim, autores que estão relacionados a essa busca, a essa luta, a esse desejo de encontrar, né, e conhecer essa pessoa, né, e amar essa pessoa, né, que é Jesus Cristo. Alguns autores vão ter isso de maneira mais explícita, outros autores de maneira mais implícita, porém também de maneira ao qual nós podemos ter muita possibilidade e muito campo para acreditarmos que realmente essa busca está presente. E aí nós vemos que existe essa parte. Se existe uma definição aí, também existe algo de indefinido ou de subjetivo. Isso é algo que
até mesmo considero um ponto positivo de nós trazermos, né, para a literatura o termo católico, mas deixando muito claro, né, que esse tema católico não é tampouco arrogar-nos que nós temos qualquer chancela da igreja enquanto hierarquia, né, então, ou seja, isso aqui não é uma iniciativa de hierarquia, nem uma iniciativa de padres, nem tampouco está querendo, né, sei lá, qualquer tipo de arrogar autoridade da igreja, né, para nós, de alguma forma, que nós absolutamente sabemos que isso seria uma usurpação, né? Então isso não existe e tampouco queremos pegar e apresentar de maneira peremptória que qualquer pessoa tem que concordar conosco na seleção, por exemplo, dos autores ou dos livros desses autores ao qual vão estar presentes no nosso congresso. Esse congresso está muito mais próximo, certo, de um esforço, né, para trazer à tona a riqueza, né, da modo de viver, de pensar, né, e de se relacionar com Deus do catolicismo. Como é que esse modo de viver, né, de pensar e de se relacionar com Deus, que é o catolicismo, teve então a sua influência, teve então a sua capacidade de fecundar um terreno que está presente na história de diversas civilizações ao longo dos séculos, que é o elemento artístico que nós chamamos comumente de literatura, que é essa capacidade do sujeito, né, de organizar de maneira bela, né, de maneira extraordinária, poderíamos chamar assim, de maneira não vulgar, a sua capacidade de escrita, a sua capacidade de fala, que se traduz numa escrita. Como é que o catolicismo, então, né, pôde, ou como é que ele, em várias obras, vários autores, pôde, então, fecundar essa capacidade humana, que está presente em quase todas as civilizações, podemos dizer que em todas as civilizações, e como é que esses temas, motivados pelo catolicismo, aparecem em diversos autores, né? E nisso, né, nós podemos ter os mais diversos desdobramentos, e em vários momentos também poderíamos ter desdobramentos que nos apontam não só o que deveríamos fazer ou deveríamos sentir, mas também o que não deveríamos fazer e o que não deveríamos sentir. A grande pergunta que fica né, esses autores entendem, né, como aquilo que é louvável, né, e aquilo que é deplorável a mesma coisa, né, que uma pessoa que aderiu a esse caminho de busca, conhecimento e amor a Jesus Cristo pensa e concebe e vê como certo e errado, como aquilo que ajuda e aquilo que não ajuda. Então, e nisso está o esforço do nosso congresso. Olhar para esses autores, nós temos pistas, na verdade, né? Nós temos diversos testemunhos, estudos e tudo mais que nos indicam que esses autores, né, nos trazem esses elementos, e durante o congresso nós vamos trazer pessoas que vão falar de maneira mais profunda, né, sobre esses autores e apresentar, né, tanto quanto podem, as limitações e as possibilidades que existem do tema catolicismo dentro desses autores, certo? Sem nenhuma autoridade dogmática, sem nenhuma garantia de que esses autores vão indicar um caminho seguro como um catecismo. O que a gente diria se alguém está querendo se aproximar de uma literatura que lhe dê segurança acerca de fé, né, moral, ou culto, ou hierarquia, que se aproxime então dos livros chancelados pela Igreja Católica para isso. Código do Direito Canônico, Catecismo da Igreja Católica, os autores espirituais indicados ao longo da história da Igreja pelas pessoas com autoridade para isso, e assim por diante. Se alguém tiver interesse sobre o que o catolicismo conseguiu promover, então, né, como verdadeira forma de vida que traz para tona, que a faz aflorar em todos os homens o que há de melhor, isso o próprio São Paulo irá dizer, né, tudo que é bom, que é honrado, tudo que é digno, tudo que é louvável, isso é o que nós devemos, então, nos debruçar, e é sobre isso que nós devemos, então, gastar o nosso pensamento. A gente sabe que nem todas as coisas, né, boas, louváveis, né, e honradas estão somente no campo das coisas sagradas. Existem coisas profanas, mas coisas profanas que são fecundadas e vêm à luz com grande beleza e com grande qualidade, graças à provocação, né, ou aquilo que acontece na alma do homem, instigado, provocado, né, constrangido a procurar então o rosto de Jesus Cristo. Então esse que é o grande objetivo desse congresso, olharmos para essas obras e tentarmos compreender até onde esse elemento catolicismo apareceu dentro delas. Eu quero catolicismo completamente seguro, eu quero doutrina, catecismo.
né? É direito canônico, é os grandes autores espirituais. Eu quero compreender melhor, dentro do campo, poderíamos chamar assim, da crítica literária, do que se trata, né, a escrita de um artista que foi, em algum grau, mais ou menos, inspirado pelos grandes temas que o catolicismo traz, né, temas que nós poderíamos citar, primeiramente, como a questão do amor, como forma especialmente expressa no sacrificar-se pelo bem, pela vida dos demais, a questão da redenção, a questão do bem e do mal, a questão do homem encontrar sentido, né, para o mal na sua vida, né, a pessoa acreditar, procurar, né, encontrar essa resposta acerca do bem absoluto, a qual é promovido por uma força amorosa que nós chamamos de providência, não força, né, mas pessoa, inteligência amorosa que age na realidade, que é a providência divina, certo? Então, se eu quero entender como é que são as possibilidades de produzir uma arte profana, em muitos casos, sim, porque não está dedicada ao uso sagrado com exclusividade, como é que é uma arte que floresce de mentes que entraram em contato, né, com o catolicismo, de maneira a que esse contato se expresse numa busca, uma busca por conhecer, por amar Cristo, então eu posso me aproximar com segurança desse congresso, que esse congresso vai oferecer o que você quer. Esse congresso vai oferecer para vocês o esforço de pessoas honestas que querem fazer um bom trabalho, certo? Para então enxergar isso. Como é que cada um desses autores conseguiu ser, em algum grau, fecundado, né? Teve a sua capacidade artística fecundada, fertilizada, né? Enriquecida pelos grandes temas, né? Que envolvem a busca de qualquer pessoa, né? Em prol, em função, na direção do rosto de Cristo. E a gente vai ver que existem produções diversas, como diversas são as pessoas. Eu encerro essa tentativa de explicação, já dizendo, talvez nós tenhamos nos repetido, que a gente quer deixar as coisas muito claras mesmo, né, para que cada pessoa aqui encontre exatamente o que está procurando. Eu encerro com uma citação do Papa Bento XVI, né, respondendo à entrevista, né, acerca... Uma das primeiras entrevistas que ele deu a esse jornalista alemão, Peter Siewert, que inclusive veio a se converter graças às entrevistas. Então, falando disso, né, qual é o peso de você encontrar uma pessoa como Ratzinger, é o peso de ver um homem que antes era né, um homem que vivia uma vida de muitas dúvidas, alcançar a partir desse diálogo uma certeza. E perguntado, né, o Papa Bento, na época ainda cardeal, quantos caminhos haviam para Cristo? Então o Papa Bento, respondendo a isso, ele disse, né, há tantos caminhos quanto há pessoas. Uma ou outra pessoa meio desprevenida poderia pensar, então existem muitos caminhos. Mas é claro que o Papa Bento estava falando uma coisa, e aí não é uma imposição para que todos concordem com isso, mas conhecendo a biografia pessoal do Papa Bento, a gente não pode esperar que ele tenha querido dizer outra coisa, que nesse único caminho que é Cristo, existem tantas variações desse caminho como existem pessoas. Né? É claro que aqui, ninguém precisa dizer, existem coisas que são universais para todas as pessoas que buscam esse caminho. Né? Isso não tem um relativismo enquanto a isso. Tem coisas que não podem faltar na vida de uma pessoa que segue a Jesus Cristo. Né? Então tem coisas que não podem faltar. Mas tirando essas coisas que não podem faltar, certo? Existe todo um espaço para variação, para riqueza, né? E para alguns conseguirem mais e menos excelência. Dentro disso se encaixam os nossos autores, né? Dentro desse grande caminho da temática católica, né? Alguns existem tantas variantes, né? Como existem autores. E alguns vão conseguir mais excelência e outros menos excelência em expressar esse componente de suas vidas ou que tiveram espaço na vida de vários deles. Então seria isso, espero ter me feito claro durante essa conversa com vocês e esperamos aí o retorno de vocês, comentem, né, lancem perguntas, né, vamos estender essa conversação para que cada vez mais possamos nos entender e compreender melhor, né, qual é o papel, ao fim das contas, né, do catolicismo em vários âmbitos da vida do ser humano e em especial no nosso congresso, no campo da literatura.